Claro que se fosse possível os brasileiros desejariam a extinção do STF, porém pelo bem do STF, o Congresso deveria reduzir os poderes dos ministros. Decisões individuais proliferam no Supremo e se tornam uma fonte de insegurança jurídica e descrédito para a própria Corte. O Senado deveria pôr em discussão com urgência o projeto de lei 7.104 de 2017, que aguarda exame desde meados de 2018, quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados. De que se trata? De reduzir o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, para emitir decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas. Digo isso, obviamente, a propósito da decisão monocrática que o ministro Luiz Fux tomou suspendendo indefinidamente a criação dos juízes de garantia, fruto de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência. Não bastasse a canetada imperial de Fux ter rabiscado aquilo que os outros dois poderes da República escreveram, ela ainda revogou uma decisão monocrática anterior, do ministro Dias Toffoli, que adiava por apenas 6 meses a entrada em vigor da lei. Antes que alguém se confunda, eu sei que a maioria dos brasileiros defendem que o Supremo deveria ser fechado, ter ministros cassados ou coisa do gênero. Pelo contrário, acho convincentes os argumentos de economistas e cientistas políticos da escola institucionalista. Acredito que países só dão certo quando protegem e aperfeiçoam suas instituições. Em qualquer lugar do mundo, a legitimidade de uma corte constitucional como o STF decorre em boa medida do fato de as decisões serem tomadas em grupo. Os ministros sabem disso, por isso o Supremo, na visão da maioria, parece até um arquipélago com 11 ilhas isoladas umas das outras. Eles não gostam quando fazem esse tipo de comparação. No entanto, a proliferação de decisões individuais com impacto muito amplo, como a de Fux, e a nova moda de um ministro suspender ou revogar a decisão de outro, torna visível a imagem do individualismo. Pior ainda, faz alguns acreditarem que os ministros estão mais preocupados em satisfazer corporações, grupos políticos ou a própria vaidade, do que em resguardar o STF. Além de vários vereditos inconstitucionais. Isso também é veneno para a Suprema Corte. As decisões monocráticas de maior impacto estão previstas nas leis que tratam da ação direta de inconstitucionalidade e da ação de advertência de descumprimento de regra fundamental. A ideia é que em algumas circunstâncias, como os períodos de recesso da Corte, pode ser necessário suspender a validade de uma nova lei ou de algum outro ato jurídico para evitar um dano que talvez seja irreparável. O ministro de plantão ganha o poder de conceder uma liminar. Faz sentido, mas a ação sai de controle e se transforma em um problemão. Sentenças desse tipo passaram a ser concedidas mesmo fora dos períodos de recesso. Às vezes ficam valendo por anos antes de serem derrubadas ou confirmadas pelo plenário. São uma fonte de insegurança jurídica e também podem produzir danos irreparáveis. À sua maneira, o problema que está no Senado é do tipo fim do mundo. Não vai dar tempo. Simplesmente extingue a hipótese das decisões solitárias nesses dois tipos de ação. Liminares só poderiam ser concedidas por decisão da maioria da Corte. É radical e talvez nem seja viável. Pensando, por exemplo, naquela situação dos plantões, talvez haja soluções intermediárias como, por exemplo, criar um mecanismo que torne obrigatória a análise da sentença monocrática pelo plenário do STF num prazo breve. Uma entrevista do general Heleno sobre a intervenção no Rio, ele explicou a necessidade de segurança jurídica para o exercício eficiente e eficaz das missões pelos militares. Ele clamou, ainda, por um posicionamento pressuposto e em tese do STF para elucidar possíveis dúvidas quanto à interpretação dos atos no trabalho dos militares nas operações, notadamente quanto à excludente de ilicitude, e também em relação aos mandados de busca e apreensão coletivos. A melhor maneira de o STF atuar em relação às decisões monocráticas é seguir à risca aquele aristocrático princípio, um por todos e todos por um dos carismáticos três mosqueteiros que, na verdade, eram 4. Se o Supremo STF definir um posicionamento médio em relação aos temas mais frequentes, não fará nenhuma diferença se a decisão for monocrática ou do pleno. Eu e a população brasileira desejamos que Deus Todo-Poderoso toque no coração desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Recordar é viver. É aprender e ficar esperto, para nunca mais deixar acontecer. Investigue.
Informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa, e que não esteja sendo investigado pelo Lava Jato, e não deixar que a maioria dos políticos investigados, e que ainda tem foro privilegiado, venham derrubarem a Operação Lava Jato.